44. 44. Você é de 44, né? Antigamente era um negócio super deselegante. 44. Ontem eu festejei os 99 anos da minha mãe, que inspirou meu livro A Mãe Eterna. Não sei se você ouviu falar dele, A Mãe Eterna. Ouvi falar, mas ainda não li. Vai ser adaptado para o cinema pelo Karl Hamburger. Enfim, eu aprendi muito com essa minha mãe a ter uma relação com a idade diferente da relação habitual que as pessoas têm. Eu, por exemplo, não acredito que a idade em si seja um argumento. Né? Eu acho que a gente pode se renovar incessantemente. Tudo depende da relação que a gente estabelece com o próprio corpo, né? Então, a maneira como a gente come, a maneira como a gente dorme, o esporte que a gente faz, como a gente faz. E a gente faz muita bobagem no caminho, né? Recentemente, por exemplo, eu rompi um menisco fazendo Trinquei, não foi uma ruptura grave, porque senão eu não teria me recuperado. Fazendo um exercício mais violento do que eu deveria ter feito para a minha idade, quer dizer, se tivesse... Então, tudo depende realmente da consciência que a gente tem do próprio corpo. Certo. Né? Mas uma coisa que eu estou descobrindo agora é que a questão da alimentação é fundamental. Não em termos de balanceamento das proteínas, dos carboidratos, não, mas o modo como a gente come. Porque a gente come, e isso é descoberta de psiquiatra ou de psicanalista, a gente come como a gente suga o seio da mãe. A gente come sem levar em conta que a gente tem dentes, né? E sem se exercitar na mastigação. Por quê? Porque a gente não se desapega do seio da mãe. Então, a razão pela qual a gente envelhece é esse apego à mãe. Isso eu vou desenvolver, porque agora eu estou realmente descobrindo uma coisa nova, que os médicos não disseram, que os psicanalistas não disseram, em relação à vida. O Freud dizia que a gente só morre quando quer morrer. Ele disse isso na última entrevista dele. Aliás, ele resistiu muitos anos a um câncer horroroso, né? E a operação mal feita que fizeram para extirpar o câncer. Um câncer que ele negou durante muito tempo. Ele dizia que era uma afta, e que tinha uma relação evidente com o cigarro, né? Mas então o corpo dá todas as indicações, mas a gente é educado para não escutar o corpo, para comer o que tem no prato. Então a educação é mortífera. Agora, Beth, até agora, desde que a gente começou a conversar, você falou muito pouco do Moreno, do próprio Moreno. Por quê? Você falou da Zerca, você falou do Rojas Bermúdez, do Lacan, do Freud, mas do Moreno você praticamente não falou. O Moreno eu encontrava uma vez por semana, quando nós éramos convidados a comer a pizza na casa dele. E ele então conversava conosco. Ele já era bastante idoso. Você sabe quantos anos ele podia ter na época em que eu fui. Já era bastante idoso. Eu me lembro dos olhos profundamente azuis dele. Você foi para lá em 69, no inverno de 69 para 70, não é isso? Tá certo, ele já tinha 80, ele já tinha completado 80. Mas ele tinha 80 como naquela época as pessoas tinham 80. Não como as pessoas podem ter 80 agora, né?
porque a situação em relação à questão da idade mudou muito. Eu já sabia, quem tinha me falado disso, numa entrevista que eu fiz, foi o Prêmio Nobel de Medicina, o Prêmio Nobel de Medicina, que deu uma entrevista sobre o século, em que ele me dizia que é o Jacob, ele me dizia que com 100 anos a gente ia viver sem dor, fazendo sexo, etc. Bom, eu acho que não é isso exatamente, não é, o que importa não é que a gente faça as mesmas coisas que a gente fez antes, mas é verdade que a relação com a idade, com o tempo mudou. A gente pode ter uma maleabilidade, uma agilidade muito maior do que os nossos ancestrais tiveram. Uhum. Agora, houve alguma coisa nele, no Moreno, que te tenha impressionado particularmente, além dos olhos profundamente azuis? A simpatia, uhum. né? Porque a Zerka era autoritária, ela era exuberante, tão exuberante quanto autoritária. Já ele não, ele era uma figura extremamente terna, acolhedora. Uhum. Ele era um poeta. Tem alguma coisa que ele tenha particularmente te ensinado? Não, porque quem ensinava era a Zerka. Não era o Moreno. Era ela que formava a gente. Agora, houve alguma coisa que não funcionou bem na tua relação com o psicodrama em Beacon e que tenha te levado a voltar antes do tempo? O que foi? Agora, com todo esse recuo, o que terá acontecido? E que pode ter também tido implicações depois na tua prática profissional com relação ao psicodrama. O que houve? Além dessa questão do sensitivity training a que você se refere, não é? A esses contatos corporais que nem sempre são queridos pela pessoa, né? E que eram muito, na época, em voga, né? Não só dentro do psicodrama, mas em outras, não é? Em outras esferas se falava muito e se praticava muito esse treinamento da sensibilidade, né? Mas o que foi que não pegou e que não deu tilt? Eu acho que eu estava me repetindo, que eu ia me repetir. Eu acho que depois de um mês, eu senti que a experiência ia se repetir. E que... é isso, que eu... Agora, aquilo me abriu a perspectiva do teatro. Você sabe que eu sou dramaturga, eu montei várias peças, escrevi várias peças. Por que eu não fiquei 4 meses? Eu acho que eu não suportei a vida na coletividade. Não suportei o rigor, as normas rigorosas. Por quê? O que era? Era bem estrito? Era uma comida lamentável. Aham. Uma comida lamentável. A gente praticamente não podia sair de lá. Eu me senti... me faltava liberdade. Agora, eu sou especialista nesse tipo de coisa. Quando eu fui convidada para uma casa literária, onde os escritores iam para escrever, perto de Nova York, e eu também não quis ficar. Não quis ficar. Depois, antes do prazo estabelecido, eu fui embora. Não gosto de... Eu gosto do meu espaço, sabe? Uhum. Ele é muito importante para mim. Por isso, talvez eu tenha 3 casas, o que é uma aberração, né? Casa para trabalho, etc. Mas eu gosto de escrever na minha casa, gosto do espaço da minha casa para me aventurar intelectualmente. Uhum. Agora, por exemplo,
me convidaram para ir para Campos do Jordão, passar uns dias. E Campos, obviamente, é um lugar maravilhoso para escrever, mas eu preferi ficar aqui no meu sofá. Uhum. Agora, na época em que você esteve em Beacon, estava lá também a Mônica Zuretti. Uma pessoa ótima, com quem eu me dei muito bem. Tinha ela e tinha uma outra senhora, cujo nome a Mônica deve lembrar, porque essa senhora também ficou mais tempo. E era o meu refúgio latino-americano, sul-americano. Uhum. Era importante, né? Porque nós éramos diferentes. Eu acho que então foi um encontro importante. Ela era super competente. Agora, nós falávamos aberração, nós falávamos em inglês, porque essa coisa maluca que os brasileiros não falam espanhol e os argentinos não falam o português. A gente fala essa língua que é o portunhol, uma língua chata, da qual eu não gosto. Mas foi muito bom ter encontrado a Mônica, foi muito bom ter lido o texto que você me enviou. Pois é, justamente sobre isso mesmo que eu queria comentar com você, porque ao ler um dos livrinhos que a Mônica publicou, justamente esse que se chama Sangre, Ódio e Amor, Sociodrama de América, há um conto chamado Teatro de la Vida, em que ela fala justamente sobre essa experiência. Deve ter sido numa noite, ou numa noite de Natal, ou numa noite muito próxima do Natal, em que estavam as duas numa casa grande. Você se lembra disso que aconteceu ou não? Me lembro, vagamente. Depois que eu li o texto dela, eu me lembrei. O que era? Daquilo que veio à tua memória, o que aconteceu? A casa era uma casa que tinha muita madeira. Você chegou a conhecer a casa? Não. Quando eu fui, já tinha sido demolido. Olha que absurdo. Todo esse conjunto de Beacon. Era um memorial que não poderia nunca ter sido demolido. Eu me revolto profundamente contra isso, contra essa forma de memoricídio. Aquilo deve ter sido demolido para fazer um prédio, ou por razões econômicas, não é? Foi. Então, isso devia ser interditado. Então, aí acho que a gente chega também num ponto do porquê eu não gostava também de lá. Aquela casa tinha algo de fantasmagórico. Ela era toda de madeira, sabe? Tinha muita madeira. O teatro, inclusive, eu me lembro bem que o teatro era de madeira. E aquela madeira, ela crepitava. Não sei se o verbo é crepitar. Ranger. Ela rangia. A madeira range também. Quando está no fogo. É isso. É. Então, ela rangia. E aquilo me assustava. Certo. E é uma história de noite em que havia um barulho, em que você achou que poderia... Era um fantasma. Alguém tentando entrar. E a minha imaginação desvairada, eu imaginei que podia ser um fantasma ou alguém que tentava entrar na casa, e daí então eu recorri à Mônica e nós passamos o resto da noite juntas falando. Certo. E depois o que se constatou é que na realidade era um esquilinho, não é? Era um esquilo, pelo menos é o que ela conta, era um esquilo que estava ali tentando, arranhando a porta. Mas eu acho que tinha também lá algo de muito solitário. Apesar desses encontros do Sensitivity Training, etc., era muito, sabe, era tudo dirigido para a formação psicodramática, e o resto do tempo era solidão. Agora, o que a Mônica conta também no final é que no dia seguinte o Moreno teria dito que
depois de saber do susto que vocês levaram, ele teria dito que vocês não se deveriam assustar desse jeito. Ninguém chega nunca perto dessa casa porque ela está construída sobre um cemitério indígena. O pessoal é supersticioso e não chega perto, não é? Isso foi o que ela reteve. Na realidade, então, você confirma essa... Não, essa interpretação do Moreno eu não me lembro, mas que a experiência aconteceu. Uhum. O susto, a noite passada juntas, a conversa. Uhum. Agora, hoje, quando a gente olha para esse espaço, deixa eu fazer um zoom aqui. Esse espaço tem o espaço do divã. Agora, há um espaço aqui na frente... Que é teatral. Que é um espaço teatral. Você usa esse espaço? Já. Essa casa, na verdade, ela tem uma história com o teatro. Aqui nessa casa foram montadas peças minhas, lidas peças minhas, pelo Teatro Oficina, uhum, com Zé Celso, com atores da Oficina. Foram lidas peças minhas pelo Grupo Vozes. Então, esse espaço foi utilizado de várias maneiras. Além disso, recentemente, o meu filho, que é cineasta, que acaba de fazer o longa-metragem dele, com o Zé Celso e o Grupo da Oficina, também fez várias leituras aqui. Então, essa casa é uma casa assim, que tem uma história cultural interessante. uhum. Mas você chegou a utilizar esse espaço com fins psicodramáticos ou não? Não, esse aqui não. Não. Esse Não. Ou seja... Depois que eu fui para a França, depois que eu voltei de Vigo, eu continuei a fazer o psicodrama durante alguns anos. Depois eu fui para a França. E quando eu fui para a França, a partir daí, eu não fiz mais psicodrama. Eu só fiz psicanálise e eu fundei o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, certo, quando eu voltei.